Senhores, vamos começar, então. Desembargador Roberto Bacelar, né? Pessoa que, evidentemente, dispensa apresentações. É uma honra estar com o senhor aqui. Eu vou me permitir dispensar o protocolo, Beto, né? Ótimo. E chamar, como sempre o chamei, de Beto, né? Ótimo. Até para mostrar como nós somos próximos, Beto, enquanto nesses anos todos aí de história no sistema de justiça que eu tenho, que você tem, né, nos aproximou e acabou se transformando numa grande amizade, na verdade, né? Você vai lembrar, Beto, eu te conheci ainda quando eu era defensor público, lembra? Exatamente, E lembro. você era secretário dos juizados de pequenas causas. Exatamente. Vocês trabalhavam à noite e você me ligava para atender os assistidos, ou os necessitados, os vulneráveis lá, que apareciam no juizado sem advogado. Sem advogado. Né? Isso foi lá em 1985, 86, né? Já são aí quantos anos isso, né Beto? Enfim, nossa, é uma história. É uma história. E desde então você tem esse compromisso com essa causa da conciliação, né, Beto? Que depois da causa da conciliação, da mediação, nasceu o teu interesse sobre a justiça restaurativa que você tanto estuda hoje, né? Eu lembro bem quando você era diretor da Escola da Magistratura, eu era seu supervisor pedagógico, né? Nós tivemos uma conversa na escola e eu perguntei o que era essa história de justiça restaurativa e você nos contou uma história daquele povo indígena da Nova Zelândia, né? Que havia uma primeira experiência nesse aspecto, nesse contexto de justiça restaurativa. Nós tivemos uma conversa bastante longa, eu, você, o Rogério Etzel, o Evandro Portugal, a Solange, na época, que era pedagoga, e a Mona Lisa, e você nos deu um exemplo de que aquilo poderia frutificar e crescer e servir de alguma maneira a sociedade como hoje serve, né Beto? Mas, enfim, né? E dessa experiência toda que nós fomos acumulando durante todos esses anos, Beto, que eu gostaria de conversar com você, né? Até porque essa é a nossa última live, nós tivemos lives específicas, né? Até aqui, né? E essa é uma aqui, vou fazer um apanhado, né? Na verdade, assim, para a gente chegar à conclusão de como implementar esses métodos alternativos de soluções de conflitos, né? Nos mais diversos ambientes sociais, né? Eu tenho alguma experiência nos conflitos fundiários, como nós conversamos hoje. Você tem muito mais em outras atividades com a justiça restaurativa, especialmente no ambiente escolar, né? Então, eu gostaria de, assim, dentro desse contexto, Beto, a gente começar a conversar sobre isso para que você mostre a experiência, as pessoas possam ver que existe uma porta aberta, né, para a solução dos seus problemas. Legal, Fernando. E fico muito feliz de você relembrar essas histórias, porque eu lembro que em 83 eu comecei com juizados de pequenas causas, e na época nem tinha lei ainda, né? Então, a lei é de um ano depois, e nós já trabalhávamos com conciliação, e eu tinha um professor que falava sobre mediação, e eu levava as ideias de mediação lá para o juizado de pequenas causas, e eu lembro que ninguém, não, mediação, isso é coisa de sacerdote, ninguém sabia o que era, e a gente já começava a trabalhar com isso, mas fundamentalmente a ideia de você poder atender as pessoas com igualdade de condições. E aí você era chamado e você era um dos nossos voluntários lá mais atuantes, porque algumas vezes precisava ser na hora, senão a gente tinha que remarcar todas as audiências. Então eu lembro você na Defensoria Pública sempre nos atendendo e tal, com os assistidos mais necessitados lá, e as coisas foram acontecendo. Depois você lembra a história dos as primeiras nações da Nova Zelândia, que é aquela história. A gente criou na Escola da Magistratura, inclusive naquela época, uma comissão de justiça restaurativa. Isso acabou meio que se perdendo, mas
historicamente, desde aquela época, a gente já tinha essa preocupação, então, com justiça restaurativa, não evoluiu muito, mas até eu havia nomeado o Diego, né, nosso Sim, amigo sim. comum, como o primeiro coordenador da justiça restaurativa, dentro dessa comissão lá atrás, acabou por alguma razão não saindo. Mas quando a gente fala em justiça restaurativa e rememorando a Nova Zelândia, eu lembro que um aspecto que me marcou muito naquele primeiro estudo que eu fazia da justiça restaurativa era uma preocupação interessante que eles tinham, porque quando o Estado neozelandês, né, leia-se em inglês, né, foi lá querer se meter, querer intervir na forma como eles tratavam os conflitos internos, né, os Maori não entenderam aquilo, porque um adolescente havia praticado, né, na nossa linguagem, um ato infracional. Aí vem o equivalente ao Ministério Público que quer retirar o adolescente da convivência dos familiares. E aí eles não compreendiam aquilo, porque retirar o adolescente do convívio dos seus familiares era muito mais grave do que o próprio ato infracional que ele teria cometido na sua comunidade. E isso gerou uma revolta em relação à falta de cultura do Estado neozelandês em relação ao que eles faziam e tal. E aí acabou que nasceram algumas pesquisas e tal. E nessas pesquisas, quando eles relatam o resultado dessas pesquisas, um dos aspectos que me deixou muito impressionado foi que eles perceberam que os Maori mais se importavam que aquilo não mais se repetisse, porque aquilo viria de dentro para fora e não uma medida de fora para dentro. Ou seja, a comunidade conversando, a comunidade valorizando a essência daquele ser humano que havia praticado um ato. Que aquele ato não se confundia com o próprio ser humano, que o ser humano era diferente do ato que ele praticou. E, portanto, a preocupação deles era que aquilo não mais se repetisse, porque as pessoas iriam compreender o que aconteceu e assim por diante. Isso, para mim, na época, eu lembro que me marcou, porque todos nós, magistrados, servidores, auxiliares da justiça que atuam no sistema judiciário, nós temos muita preocupação de aplicar a lei, porque e punir, a nossa cabeça, né? Então, o sociólogo Pierre Bourdieu fala do hábitos, né? O hábitos. Então, a nossa visão é do martelo, a gente vê um prego, a gente quer martelar. Então, é essa a nossa visão. E quando você percebe que tem uma comunidade, né, uma nação diferenciada em outro local do mundo e que eles têm uma visão diferente, peraí, eles estão valorizando o ser humano como ser humano, analisando a história do ser humano. Aquilo me deixou muito impactado. E eu passei a perceber e conversar com alguns juízes, e eu percebia que os juízes não estavam satisfeitos com aquilo que eles estavam fazendo. Então, precisava dar sentido para aquilo que a gente fazia. Porque aquela ideia tradicional de substituir a vontade das pessoas, aplicar a lei ao caso concreto, filosoficamente ficou no passado, ainda tem toda a estrutura do sistema, seja civil, seja criminal, ainda a estrutura é essa, mas alguma coisa há de se pensar diferente. Eu acho que essa foi a grande sacudida, né? Eu gosto muito de lembrar Sócrates, que fazia uma observação de que é preciso sacudir as pessoas nas suas certezas. Ou seja, aquilo que a gente achava que estava muito bom, que estava muito certo. Vem o governo neozelandês e vai aplicar a lei, porque a lei foi aprovada pelo Poder Legislativo, que tem legitimidade para tanto. O juiz neozelandês é o juiz competente com jurisdição para aplicar a lei. E acha que isso resolve o problema da sociedade. E aí vem essa ideia de justiça restaurativa, que vem trazendo uma visão que eu costumo chamar de ecossistêmica, porque ela coloca os seres humanos no contexto de um ambiente e, ao mesmo tempo, esse ambiente se comunicando com os seres humanos de uma maneira integrada. Tudo aquilo que cada um faz se interrelaciona e se interconecta. Nossa, realmente modifica muita coisa no nosso estado de ser, da nossa profissão e da nossa condição de ser humano. Então, isso eu acho que é o ponto fundamental. E aí, toda a estruturação teórica que vem dar suporte a isso, ela vem
para validar aquilo que na prática se faz na justiça restaurativa. Então, quando você passa a desenvolver uma escuta ativa, ou seja, o juiz não é aquele ser sisudo, fechado, que tem que chegar lá e dizer o que diz a lei. É um ser humano em contato com outro ser humano, onde a Constituição da República determina respeito à dignidade da pessoa humana, um conceito antropológico comum a todos os princípios da própria Constituição. Então é você voltar a trabalhar com o ser humano juiz, que tem que ser feliz, que tem que dar um atendimento. O servidor do Poder Judiciário, feliz, que tem que trabalhar imaginando o resultado prático naquilo que ele faz. Na prática, o que nós estamos fazendo é aplicar uma regra. O Conselho Nacional de Justiça tem uma fórmula da engenharia da produção, cada juiz é uma unidade produtiva. Eu tenho que promover uma matança de processos, promover uma matança de processos. Para. Que sentido isso faz? Eu estou usando justificativas quantitativas para atender essa matança de processos. Mas e a qualidade, né? Aquela antiga história, nós que somos mais antigos no direito processual, a gente estudava a segurança jurídica e a celeridade, né? Como alcançar o equilíbrio entre segurança jurídica e celeridade. E hoje na justiça restaurativa, a gente vê que ela está mais preocupada realmente em trabalhar as relações entre as pessoas, envolvendo a comunidade, né? Percebendo, então, que existe dentro dessas relações o prisma da vítima que precisa ser valorizada, o prisma daquele que responde, acusado, autor do fato, réu, seja lá em que condição ele esteja, como indiciado, ele, como ser humano, praticou um ato, ainda assim ele é um ser humano. O envolvimento da sociedade. Isso muda tudo, isso muda tudo. Então, eu penso que todas as relações são muito parecidas, né? A escola trabalha de forma muito parecida com o próprio sistema judiciário, aplicando penas, suspensão, punição. Então, quando a gente leva a justiça restaurativa na escola, nós percebemos que é muito parecido a figura do professor e do diretor com o do juiz, né? O professor diz, eu não dou conta desse aluno, leva para a direção aplica uma pena, chama os pais para responsabilizar os pais, aí os pais chamam o menino, quando não há uma briga entre autoridades lá, quem que tem mais autoridade, se é o pai, se é o diretor, e as coisas se repetem. Quando você tenta mudar essa lógica, realmente não é simples, não é missão simples, em alguns aspectos até mudanças de paradigmas. Então, portanto, aquele trabalho que vocês, os segundo vice-presidentes, né, que têm passado por essa supervisão, têm desenvolvido, tem sido elogiável, porque desde há muito tempo tem havido, então, a mediação sendo valorizada, a justiça restaurativa em vários ambientes, né? Pacificar é divino, trazendo a comunidade religiosa, independente de opção por religião específica ou não, fazendo com que a justiça restaurativa possa ser aplicada em uma gama maior de situações, independente da infração cometida, pode ser no crimes mais graves, menos graves, infância e adolescência, pode ser questões civis. Então, penso, Fernando, que nós estamos no caminho certo. E hoje, embora seja alguma coisa nova, eu digo que é nova porque realmente a sistematização dela mesmo, ela é aberta, temos lá o Howard Zerr, que fala, temos os processos circulares, mas além dos processos circulares, tem as conferências, tem a mediação vítima-ofensor, é um mundo que se abre para que nós possamos trabalhar, então, com o compromisso constitucional, que é a pacificação social. Está lá no preâmbulo da Constituição, está como princípio, e eu acho que nós estamos no caminho certo. Beto, assim, é um extremo prazer, assim, conversar com você, admiro, assim, a sua inteligência, a sua facilidade de articulação, é um prazer para mim, acho que para todos aí, conversar e debater com você. Mas, Beto, como nós estamos conversando aqui sobre a JR em determinados ambientes, eu vou colocar duas situações que eu gostaria que você comentasse. Mas antes disso, eu queria falar do Pacificário Divino, né? O Pacificário Divino foi um projeto da desembargadora Lídia, estive aqui na segunda vice, né?
Depois, o desembargador José Laurindo deu praticamente o mesmo andamento. Houve uma certa modificação na época da desembargadora Juicy, mas foi um projeto que ficou muito prejudicado por conta da pandemia, e nós acabamos agora retomando a linha desse projeto, e nessa retomada nós acabamos sendo prestigiados com um prêmio, né, João Paulo II, otorgado pela Câmara Municipal de Vereadores, porque eles entenderam, eles viram nesse projeto, né, uma coisa, algo que pudesse de fato aproximar a justiça da população, né? E o projeto usa isso mesmo, né? Ambientes religiosos, né? Onde as pessoas, por alguma razão, a eles se destinam, né? E ali, na figura do pastor, do padre, bispo, enfim, né? Eles veem alguém que desde que devidamente capacitado, né, possa auxiliar na resolução de pequenos problemas, né? A desembargadora Lídia sempre falava assim, olha, eu vi lá um problema da costureira que prestou um serviço e não recebeu pelo serviço, e só o deslocamento dela para uma unidade do Sejus, que talvez fosse custar mais, né, do que o próprio valor que ela estava requerendo, aquela questão podia ser resolvida dentro daquele ambiente. Eu só queria contextualizar, Beto, o Pacificário Divino, e por que nós recebemos esse prêmio, né? E, na verdade, assim, eu recebi o prêmio porque eu estou na segunda vista, eu estava no lugar certo e na hora certa, né? Mas a ideia foi construída pela desembargadora Lídia e depois foi sendo aprimorada pelos outros que me antecederam aqui, né? E eu, de alguma maneira, pretendo dar a minha colaboração. Mas, Beto, falando dos ambientes sociais, Beto, como eu falei no início, eu quero colocar duas questões, né? E que você passe a sua impressão a respeito, né? Primeiro, com aquele evento lamentável que aconteceu em Cambé, Beto, né? Onde depois de vocês, uma comissão aqui do Tribunal de Justiça, foi lá fazer círculos restaurativos, né? Uma situação muito específica, né? Que envolve pessoas determinadas ali, né? E a outra, Beto, aquele projeto que nós temos de justiça restaurativa naquela área da Auralpel. Até na última live com a Jurema, eu fiz referência, né? O que te parece, Beto, nesse caso da Auralpel, uma justiça restaurativa que vai envolver não só as partes que estão litigando, autor e réu, mas vai envolver uma outra gama de interessados, né, que não fazem parte necessariamente da relação processual. Porque ele vai envolver as escolas que estão na comunidade, vai envolver os movimentos sociais, aí no caso o MST, né, vai envolver o município, no caso assim, a prefeitura de Quedas de Iguaçu e de outras cidades ali que também fazem parte onde os acampamentos estão localizados, né? Vai envolver as associações ou clubes de serviço dessas comunidades, a Câmara de Vereadores. Eu gostaria de ver a tua impressão, Beto, porque são duas coisas muito distintas, né? E são, acho que, metodologias também distintas para serem aplicadas. Eu gostaria de ver a sua impressão, tanto sobre a questão de Cambé, né, quanto a questão lá da Araucária. Bom, primeiro, eu agradeço, Fernando, pelas lembranças aí que você traz dessa questão, porque a questão da violência extrema nas escolas, nós tivemos uma reunião em Brasília, e eu estava conversando com alguns professores lá das comunidades no entorno de Brasília, das cidades satélites. Então, uma reunião que eu fiz, e estava conversando sobre justiça restaurativa, e apresentei alguns exemplos de situações concretas e tal, que aconteceram, e eu pergunto em qual escola aconteceu isso e tal, e eu vou lançando a pergunta e os professores vão participando. Daí o professor falou, isso aconteceu já na minha escola. Então, situações de bullying, de ameaças, de situações de violências menores, mas ainda assim, violências e tal. E aí eu mencionei várias delas. E aí
poderia ter acontecido na minha escola e tal, tal. Isso tem tudo a ver conosco aqui, então essas coisas acontecem. Falta de respeito com o professor, e aí os valores. E eu, então, disse que aquilo teria acontecido em algumas escolas da Inglaterra, da Suíça, da França, tal. E aí mostrei, aí apresentei a referência, que esse é um problema mundial, é um problema muito grave, mas não é um problema brasileiro, é um problema mundial, por isso vários estudos, né, estão sendo feitos. E num problema complexo como esse, não tem outra alternativa que não, no primeiro momento, você mostrar que o Estado está presente para poder dar todo o apoio necessário em todos os sentidos. Então, foi mais ou menos isso que nós imaginamos ao conversar com a Secretaria de Estado da Educação e nos colocar à disposição. Jamais foi a intenção. Então, até quando nós chegamos lá, na primeira reunião, fomos falar com a coordenadora, a diretora do Núcleo Regional de Educação em Londrina. Então, sentamos lá com ela e começamos a conversar. E aí, eu já de chegada, então, já deixei as cartas na mesa, né? Então, olha, nós estamos aqui, não estamos aqui para ensinar a escola a ser escola, sabemos dos grandes projetos, sabemos disso, sabemos daquilo, e nós estamos aqui como Estado. O Estado está aqui, Poder Judiciário, para dar todo o suporte que vocês precisem nesse momento. Não sei qual vai ser o suporte que nós possamos dar. E aí nós passamos a enumerar, né? Então, a juíza da comarca, os juízes do entorno já estavam lá mobilizados, servidores, a equipe de psicólogos, o próprio Ministério Público, alguns advogados. Então, o sistema judiciário estava todo ali, então, para dar o suporte necessário. A universidade já estava presente, e a sociedade, então, houve, então, essa mobilização para que esse apoio fosse dado. A nossa equipe pôde ajudar, de certa forma, né, fazendo lá, então, um acolhimento para que fosse superado o luto e que, gradativamente, as pessoas pudessem retornar à normalidade, né? Mas foi bem difícil, porque, num primeiro momento, quando há a participação do Poder Judiciário, alguns professores imaginavam que eu, como desembargador, estaria lá para dar segurança de que aquilo não mais se repetiria e que o senhor pode assegurar que nós podemos, então, voltar aqui? E nós não podemos assegurar em nenhum lugar, até porque a questão, como eu disse, ela é complexa. Isso pode acontecer em quaisquer outros lugares, numa farmácia, no mercado, num ginásio de esportes, então isso pode acontecer em quaisquer circunstâncias. Mas tem sido o nosso foco a preocupação, então, com os aspectos pedagógicos, né, educacionais, de segurança, então, por isso a questão é complexa. Mas o mais importante foi que o Estado estava presente, e até hoje, então, a integração de todos esses componentes do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, a universidade, a sociedade do entorno, as pessoas da comunidade se uniram, estão lá, então, podendo fazer com que isso aconteça. E nós, claro, a segunda vice-presidente, a segunda vice-presidência, em contato com a escola judicial, fazendo já as formações que eles solicitaram em justiça restaurativa, em mediação, dando suporte também de formações para que eles possam ter essa tranquilidade. Então, o nosso papel foi muito mais simbólico do ponto de vista da cúpula do Tribunal de Justiça, né, os embargadores, a segunda vice, a presidência, dando apoio a essas iniciativas, do que propriamente o operacional. Ainda assim, a nossa equipe, de forma operacional, está lá e continua ainda realizando círculos e tal. Tenho mantido contato com os juízes para dar o apoio que eles precisem, né, sempre que for necessário, mais apoio no sentido deles saberem que nós estamos juntos nesse projeto. Em relação a isso, é um projeto que não tem fim, né? Acho que nós temos que continuar trabalhando na educação, porque esse ambiente é um ambiente propício para que a justiça restaurativa possa evitar que esses problemas no futuro se estabeleçam. Um pouquinho antes de nós começarmos a live, eu estava falando sobre uma questão um neologismo que eu tenho trazido, do John Burton, que fala sobre
provenção. Então, o John Burton, em alguns momentos, eu fiz várias leituras deles, mas em algum momento ele diz assim, então eu vou pegar o exemplo da Praça da Espanha aqui, para depois trazer isso para as escolas. Então, na Praça da Espanha, onde eu moro, tem muito furto de celular. Então, e tem aumentado o furto de celular. Quando isso aconteceu, as autoridades de segurança puseram um carro de polícia na praça e fizeram um totem. Quem que é daqui de Curitiba sabe que o totem é uma câmera que circula e fica ali monitorando 24 horas o que acontece. A pergunta é, o que aconteceu com os furtos de celulares na Praça da Espanha? Diminuíram os furtos de celulares. A pergunta é, agora, que tipo de ação foi essa de segurança praticada pelas autoridades de segurança? Aí, John Burton, mais ou menos, ele diz isso aí é prevenção. Prevenção. É uma espécie de contenção. É apenas uma contenção. Ou seja, você foi lá, pôs um carro de polícia e você conteve o furto de celular ali. Só que o que acontece na prática em relação a isso? Provavelmente a Praça do Japão, que é nas proximidades, talvez tenha migrado para lá, ou na Praça da Ucrânia. Eu não sei, né? Mas é possível que tenha migrado. Quando ele traz a ideia de provenção, ele fala é uma prevenção pró. É você tentar, na medida do possível, remover todos os obstáculos, ou, por exemplo, imaginar todas as condições que poderiam afetar aquela situação ocorrida. E gradativamente, passo a passo, como uma forma de composição, você ir tentando trabalhar com esses componentes. Então, seria, né, uma mal trabalhada resposta, verificar quem está comercializando componentes de celulares, verificar a receptação culposa, receptação dolosa, trabalhar para verificar as lojas que comercializam celulares usados, trabalhar a questão do entorno para verificar a questão da diminuição do desemprego, e assim vai, e aí eu vou levantando e não tem fim, são inúmeras as possibilidades que eu vou levantando, como hipóteses, e eu não tenho certeza se todas elas influenciam, e nenhuma delas causa uma resposta imediata para coibir um evento, nenhuma delas, porque isso é para prevenção, então a prevenção contém. Então, o que a gente pode fazer em relação, voltando para a ideia da escola? A relação de causa e efeito não está próxima. Tudo que a gente fizer agora, num projeto, um programa, um planejamento, não vai produzir resultados imediatos. E nem é bom que se espere que esses resultados imediatos vão acontecer, porque senão eu estou trabalhando só com contenção, né, que é mais ou menos o que o Estado acaba fazendo em todas as circunstâncias. Então, melhora a segurança, e aí aparentemente, está tudo em ordem. Só que se eu não for trabalhando as verdadeiras causas, e aí penso que a justiça restaurativa é um excelente instrumento para isso, é trabalhar lá sempre, de maneira contínua, até que um dia a gente não tenha mais isso, porque não vai mais haver razão para que isso aconteça, porque nós vamos tentar compor todos esses elementos para que as coisas aconteçam de uma maneira a pacificar a sociedade, né? Então, veja, não é simples, né? São questões complexas, mas é possível, então, trabalhar com isso de uma maneira perene, não resolvendo eventos, mas para que trabalhe com projetos contínuos, para que eles realmente possam produzir efeitos desejáveis. Beto, é sempre trabalhar nos elementos causais, então, é isso, né, Beto? Mesmo que eles não tenham uma relação direta, esses elementos causais, porque a ideia da ciência exata, ela trouxe grandes avanços para a ciência, mas ela procurava sempre identificar um certo número de variáveis que influiriam naquele resultado. Ok, se afasta dessa ideia de ciência exata, porque algumas questões, elas acontecem de maneira indireta e distanciam no tempo a relação de causa e efeito. Então, alguma coisa que agora possa produzir um efeito desejável, a médio e longo prazo, pode produzir um efeito ainda pior, dependendo da... E aí, então, a prevenção, ela procuraria, levantando todas as possibilidades, trabalhando de maneira a compor essas possibilidades e verificar o que cada uma delas pode colaborar
para que isso possa se alterar, possa se modificar esse estado de coisas, ainda que o resultado não seja imediato. Então, outro exemplo que a gente pode trazer, e é o exemplo daí mais complexo possível, Cracolândia. Cracolândia é um bom exemplo. Cracolândia, todas as medidas do Estado são de prevenção sempre, né? O Estado vai lá e pum, vai lá, eu quero prender os traficantes. Então é uma ação pontual para prender os traficantes. Quando você faz a visão ecossistêmica, que a gente tem chamado de uma visão holística, muito maior do que a visão residual, mecanicista, a gente vai encontrar que ali existem problemas de várias ciências. A visão vai ter que ser transdisciplinar. Eu vou ter que transitar pela disciplina, sem fronteiras ou divisas, sentar com psicólogos, com médicos, com psiquiatras, com responsáveis pela área de segurança, urbanismo, economistas, matemáticos. E aí você vai dizer, mas espera aí, será que precisa tudo isso? É evidente, essa questão ela é complexa. Nenhuma medida simples será capaz de resolver aquela situação complexa. Então, há que se começar a trabalhar. O que não é possível, o que não nos é permitido, né, se nós queremos transformar a realidade, é ficar parado. O que nós temos que fazer em relação aos usuários que são dependentes de droga? É possível fazer alguma coisa? Aí eu tenho lá um dos elementos. Tá. Em relação aos que estão traficando drogas, talvez a medida repressiva seja necessária? Tá bom, tá, então outro foco. Em relação às questões de saúde pública, de higiene, há possibilidade de se fazer alguma coisa? Outro foco. Em relação às questões de urbanismo, né? Em relação à economia da região, é possível? E assim vai, e assim vai. E aí vai se abrindo amplas possibilidades, a gente chama brainstorming, chapéu verde. Vamos levantar todas as inúmeras possibilidades e ver o que é possível que cada um dentro da sua área possa colaborar com isso. Vai produzir algum efeito imediato agora? Todo mundo vai poder visualizar? Não. Vai dar voto para o político que vai produzir? Não, não vai, porque ele não vai, quando chegar na eleição ainda não vai estar resolvido isso. Mas não importa. O que importa é que se plantem muitos pinheiros, embora não sejamos nós que vamos comer os seus pinhões, né? E continuar plantando. Então, essa é mais ou menos a ideia. E quando a gente fala da questão da Arauipel, me parece que é muito parecido a situação, porque são eventos que aconteceram, tem um componente histórico muito forte, as pessoas atravessadas por questões culturais muito precisas, tendências que vão se transferindo de geração para geração em relação a percepções negativas em relação ao ocorrido. Isso vai ficando e vai ficando e vai ficando. Tem alguma medida prática para resolver o evento? Não, não tem. Então tem que ter um bom planejamento geral. Um bom planejamento geral vai ter que envolver todas essas condições. É o caso de prevenção mesmo. Tem que pensar em todos esses elementos. Então, esse é o planejamento geral. Em seguida, há de se pensar nos planejamentos específicos. Então, para resolver a questão com os alunos e com os professores, para derrubar esse viés que existe em relação à falta de compreensão de um em relação ao outro, como é que eu vou trabalhar isso? Bom, na escola é um programa. No mercado, onde as pessoas são discriminadas, é o outro. E aí os empresários é que vão ter que trabalhar, e nós vamos ter que ter um programa específico para trabalhar com os empresários. Em relação às relações sociais de bairro, é outra estratégia. Então, eu não posso pensar numa única estratégia, eu tenho que pensar no planejamento geral e depois várias estratégias. Não significando dizer que a adoção de uma estratégia não possa ser modificada, porque aí é o rumo das coisas que vão... A justiça restaurativa tem esse poder, tem esse poder. Nós sabemos como começa um círculo restaurativo porque nós programamos ele. Então, nós fazemos uma abertura, fazemos um check-in, e no final fazemos um encerramento e um check-out. Né? Então, isso, eu sei que existe, então, uma abertura e um encerramento, existe um check-in e um check-out. Ok. No meio, eu tenho que programar, planejar isso para verificar o que é possível construir com algumas perguntas que as pessoas possam, respondendo aquilo que for planejadamente perguntado,
possam elas refletir sobre aquilo que elas trazem, da inteligência delas, do conhecimento delas, da história de vida delas, para que as coisas possam ir se ajustando. Cada uma ouvindo, falando, recepcionando, conhecendo, elas é que vão construir a dinamicidade do círculo. Por isso o poder do círculo. Então é um ambiente simbólico, é um ambiente sagrado, e isso vai acontecendo naturalmente. Facilitadores do círculo têm que estar atentos para participar, se envolver, não com os seus valores ou com as suas crenças, trazendo alguma coisa que possa prejudicar, mas sim tentando compreender aquilo que está acontecendo e colaborar para que os valores e as crenças do grupo possam ser enaltecidas, fortalecidas, com respeito à dignidade de todos aqueles seres humanos. Depois, o facilitador tem compromisso de achar um resultado desejável e positivo para o círculo? Não. Não, ele não tem compromisso. O compromisso dele é fazer as coisas como elas devem ser feitas, e aí as coisas vão acontecer. Então, é um bom planejamento geral, um bom planejamento específico, com estratégias diferenciadas para cada situação. Então, para isso, provavelmente, há de ser feita algum planejamento, tem que ter pessoas que possam ajudar em cada um desses setores para que se possa pensar isso, todos no mesmo barco, né? Quando nós percebemos que você convida alguém para um grupo e a pessoa, ela diz assim, nós e eles, ela não vai colaborar com o grupo, então essa pessoa vai ter que ser primeiro trabalhada, se necessário afastada, para que outra venha e para que ela possa pensar todos dentro do mesmo guarda-chuva, né? Todos, né? Então em vários todos é o todo, né? O todo. Se esse todo, quando ele se comprometer com esse planejamento, aí é passo por passo, né? Composição por composição, e o projeto aí tem início. Quando ele tem início, aí a gente não tem mais controle sobre ele. Aí é só esperar, e eu posso te afirmar, com a experiência que tenho, que nenhum deles ficou pior. Nenhum deles ficou pior depois que ele começou. Então, ele foi bem planejado. Nenhum deles ficou pior. Então, quando algum juiz diz assim, mas eu não sou psicólogo, eu não sou... Eu digo, o que você está fazendo hoje na justiça criminal, na justiça da vara da adolescência, o que você está fazendo hoje? Está produzindo um resultado bom, satisfatório? Você está feliz? Você volta para casa e diz assim, eu apliquei a pena, condenei o cidadão há tantos anos e deu certo, ele se ressociou. Está acontecendo isso? Não, não está. Então, tudo que você fizer em relação a essa visão mais humana, respeitando, sabendo ouvir, dignidade das pessoas humanas, envolvendo a vítima, envolvendo o autor do fato, envolvendo a comunidade, dentro das dimensões institucionais, relacionais, sociais, não vai piorar, não tem jeito. A única coisa que acontece é talvez eu não chegar no resultado ideal, mas eu vou chegar muito mais além do que teria ido se eu não tivesse dado esse passo. Então, Fernando, acho que o caminho tá certo, já uma manifestação de vontade. Então, agora é sentar, planejar e começar. A hora que começar, pode saber que não tem volta, que vai ser positivo o resultado. Ótimo. Beto, duas outras perguntas para você, Beto. No caso desse, tanto da Arapel quanto de Cambé, né? A capacitação dos facilitadores, Beto. Porque é uma coisa que talvez fuja da nossa alçada em algum momento, né? Porque, evidentemente, a gente não vai poder ficar monitorando isso 24 horas por dia ou por um longo prazo, né? A capacitação desses facilitadores nas respectivas áreas de atuação, Beto, né? Como se daria? Por que eu pergunto isso? Por exemplo, no caso da Arapel, vai envolver lá o município de Quezas de Iguaçu. Então, nós temos que criar, capacitar facilitadores dentro da estrutura administrativa do município, né? Leia-se aqui a prefeitura. Nós vamos ter que capacitar facilitadores que venham da Câmara de Vereadores, da Associação Comercial, da própria empresa Arapel, do próprio lá dos movimentos sociais e das escolas itinerantes que eles têm lá no movimento social. Nós vamos ter que, enfim, auxiliar essas pessoas que vão nos auxiliar na reconstrução daquelas relações que hoje estão evidentemente deterioradas, né? Como você vê assim, a capacitação desses facilitadores e quem faria isso? Eu vejo assim, Fernando, primeiro, pensar em facilitar, começar com mediação, né? Então, porque a gente tem
uma gama de possibilidades aí de trabalho. A mediação é a mais ampla dela, né? Isso eu falo, mas não sou eu só que falo, né? A própria faculdade, Universidade de Harvard, nos estudos que o professor Frank Sander faz lá, embora tenha algumas peculiaridades que diferenciam, lá eles não fazem diferença entre conciliação e mediação e tal, mas ainda assim, o que o professor Frank Sander diz? Ele diz assim, antes de saber qual a porta necessária, foi ele que criou a ideia de múltiplas portas e acesso à justiça, eu tenho que pegar uma que seja mais geral, que possa dar uma visão. Então, por exemplo, o mediador bem capacitado, consegue fazer ver várias situações iniciais, fundamentais. Então, um bom facilitador inicial é facilitar mediação, mediadores. Então, a primeira capacitação que é fundamental é ter facilitadores ou mediadores para que possam, então, trabalhar, que é o mais amplo, né? Que é o mais amplo. Depois, gradativamente, dentro de cada uma das estratégias que a gente pode imaginar que cada grupo, esse caráter institucional da justiça restaurativa vai depender de um braço e outro braço e outro braço, aí eu posso pensar numa capacitação em justiça restaurativa para determinados grupos lá e fazer isso. Hoje as capacitações, a gente tem aquele parceiro nosso, que é o Instituto Mundo Melhor, teve uma época que a Universidade de Ponta Grossa ajudava, a UEM, a UEL, depois, por alguma razão, se afastaram. Tem o Rio Grande do Sul, a escola da Júris, que faz ainda os cursos, né, que hoje é a mais bem estruturada escola para fazer isso, é a escola da Júris, então que tem essas possibilidades. E tem outros, né, recursos. Hoje mesmo no Paraná, o número de facilitadores, instrutores, até nós vamos fazer uma reciclagem, não gosto desse termo reciclagem, para a gente estar falando de lixo, não está falando de pessoa, né, mas, então, como é que eu posso mudar esse termo reciclagem? Uma revisão dos conceitos de formação, então nós vamos fazer agora para os mediadores, então agora no final do mês de setembro, então nós vamos fazer esse trabalho com os facilitadores. Então nós temos no Paraná um bom grupo que dá para montar então essas equipes, né? Aí, claro, precisaria de apoio do próprio Tribunal de Justiça, os gestores dos recursos, para que essas equipes, com base na nossa ideia inicial lá, né, Fernando, da JR itinerante, a nossa sem fronteiras, né? Pudéssemos então ter esses facilitadores também sem fronteiras aí para poder nessas equipes trabalhar nessas capacitações. Penso que dá para começar com a prata da casa. Acho que nós temos condições, né? Até os nossos ouvintes aqui da live, muitos deles que estão nos ouvindo são nossos facilitadores, instrutores de mediação, instrutores de justiça restaurativa. Eu mesmo me ponho à disposição também para auxiliar no programa, na medida do possível. Então, começar com as pratas da casa. E quando nós percebermos que há necessidade, então, de uma contratação, de alguma coisa, aí sim procurar essas outras instituições formadoras. Mas o mais importante antes da capacitação realmente é o planejamento, né? O planejamento é que vai poder começar a dar conta disso. Como eu sei que parece que problema de recursos financeiros, a própria comunidade ela está disposta a fazer isso, o planejamento pode aí sim, né, eu vou, a partir do planejamento, eu poder estabelecer como fazer então essa formação para os facilitadores. Até porque são facilitadores externos, e nós vemos que algumas vezes nós encontramos algumas dificuldades dentro da escola judicial de capacitar pessoas externas, talvez tenha de se contratar, talvez alguma instituição privada para poder fazer isso, sem que a gente corra o risco de vir uma controladoria, um tribunal de contas, dizer que não é papel da escola, né, capacitar, como já foi o argumento utilizado em algumas vezes para definir um percentual menor de facilitadores externos, que é os 50%, né, que foi definido, e os outros servidores e magistrados, enfim. Então, mas são problemas que vão acontecer naturalmente, mas eles vão acontecer para serem resolvidos, né? Então é passo a passo. Eu penso que o planejamento vai se concretizar. Uhum. Beto, assim, eu vou repetir aqui o que eu falei quando eu estava conversando com a Jurema, lá de Ponta Grossa. Nessa minha condição de estar segundo vice-presidente, né,
dos meus objetivos, né, um dos meus projetos aqui, é dar o lugar para a justiça restaurativa que ela efetivamente merece, né? Eu acho que nunca se falou tanto em justiça restaurativa, eu não, evidentemente não estou falando da minha gestão, né? Falando de modo geral, assim, acho que nunca se falou tanto em justiça restaurativa, nunca se investiu tanto e nunca se acreditou tanto, e nunca se colocou tanta esperança, né, num método de solução como se coloca hoje na justiça restaurativa, né? E pegando esse gancho aí, Beto, depois me caminhando já para o final, né? A tua percepção a respeito da justiça restaurativa no âmbito criminal, Beto. Nós temos aqui o Sejusc criminal, nós temos uma parceria com o Ministério Público, nós criamos um grupo de trabalho até para podermos estudar mais, nos aprofundarmos melhor a respeito disso, né? E você falou várias vezes entre autor do fato e vítima, né? Qual que é a sua visão, Beto, a respeito dessa questão, assim, mas envolvendo as questões criminais? Nós tivemos um exemplo aqui que a Sâmia nos trouxe, né, que era de alguém que foi vítima de roubo, né, e porque queria conhecer o autor do fato que estava preso, né. Foi tentada essa aproximação com técnicas adequadas de justiça restaurativa ou de mediação, enfim, foi tentada uma aproximação, e essa pessoa que era vítima, ela acabou recuando, ela disse que não tinha coragem, né, de enfrentar aquela situação, né. Mas nós estamos avançando. Eu queria saber a tua percepção, Beto, a respeito disso, se você já enfrentou alguma situação, e como você está coordenando lá, você está na comissão nacional, e como isso está se construindo lá, Beto, por favor. Tem um aspecto fundamental que pouca gente tem se apercebido, e talvez nos cursos, aí, até nesse curso que a gente vai fazer, embora seja para mediadores, eu vou dar ênfase a isso, que é uma coisa fundamental. Não funciona justiça restaurativa sem pré-justiça restaurativa, pré-círculos. Não funciona a mediação sem pré-mediação. Então, o que nós fazemos no dia a dia, entra na sala de audiência, no Sejusc, que já começa a conversar, isso é contraproducente, né? Então, pré-mediação é básico, pré-círculo é básico, pré-conferência é básico. Esse é um trabalho que o facilitador tem de pôr na sua frente. Se são equipes de facilitadores, eles podem ir variando, não precisa ser o mesmo. Aquele que vai facilitar não precisa ser o pré, mas ele tem que, e se for também, eu não vejo óbice que seja o mesmo, mas ele tem que fazer esse trabalho. Então, quando há um recuo em uma situação como essa, pode ser que seja um recuo mesmo porque a pessoa realmente se convenceu, ou pode ser um recuo porque alguém falou alguma coisa e ele não estava seguro daquilo que ele queria. O facilitador tem que dar essa segurança. Mas essa segurança não é o facilitador que passa. É as perguntas que ele vai fazer e das respostas advirá dessa pessoa a segurança para ela participar daquele momento, sabendo que ela tem plena autonomia de vontade de a qualquer tempo sair desse processo. Então, essa segurança, primeiro é conhecer o processo. Então, como que alguém que vai participar de um círculo restaurativo vai participar se não conhece o processo? Eu já ouvi falar, eu vou lá. Não, peraí. Tem que ter um pré-círculo. Você vai saber tudo que pode acontecer no círculo. Você vai escutar coisa que você não quer escutar. Você vai ser aquela pessoa que faz o teste de realidade para ver se a pessoa quer mesmo. Se a pessoa estiver segura mesmo, ninguém vai mudar ela disso, porque quando terminar o círculo, pré-círculo, ela vai estar segura do que ela quer, porque foi a vontade dela, e o facilitador fazendo esse pré-círculo, ele testou isso, ele conversou, olha, se você não quiser, não tem problema, é você, nós estamos aqui para ajudá-lo. Então você quer, agora, claro, pode acontecer alguma coisa, você pode ouvir coisas que você não queira, ainda assim você vai ter que ficar escutando, esperando chegar a sua vez para você poder falar, você está pronto para isso, e assim vai. Então, e na mediação a mesma coisa. Então, normalmente quando se faz uma mediação sem se explicar o que é a mediação, entra na sala com aquele espírito adversarial, aquele espírito litigioso, e na verdade
tem que mostrar que na mediação, se entrar com esse espírito litigioso, é possível que não vai ser possível a mediação, então é melhor não participar. E aí, eu só vou fazer uma mediação quando eu fizer uma pré-mediação. Só vou fazer uma justiça restaurativa quando eu fizer um pré-círculo de justiça restaurativa, se for o processo circular, né, um adequado, ou se eu fizer uma pré-mediação, na mediação vítima, pré-conferência, enfim. Eu falo mais do círculo porque foi o que nós adotamos, então por isso eu falo pré-círculo. Mas então o pré-círculo é fundamental. Então, é fundamental que nós percebamos que sem pré-círculo não deve haver justiça restaurativa. E se as pessoas não estiverem seguras de participar, é melhor que elas não participem. Não temos que ter responsabilidade de querer número, né? Número é fórmula da engenharia de produção para promover matança de processo, não é a nossa meta, né? A nossa meta é fazer as coisas como elas devem ser feitas. E se o resultado advier, ótimo. Se ele não advier, não tem responsabilidade nenhuma do facilitador se ele fizer o seu papel de maneira adequada. Então, Fernando, de maneira bem direta, eu penso que o segredo, na verdade, está na pré-círculo ou pré-mediação, que a gente tem que fazer isso de uma maneira bem feita. Beto, assim, de forma até intuitiva, assim, né? Quando nós começamos com os trabalhos da Comissão de Conflitos Fundiários, hoje Comissão de Soluções Fundiárias, né? A ideia sempre foi essa, de visitar as áreas de conflito, né? Convidar todos os possíveis interessados para essa visita, que nós chamamos de visita técnica, deixar muito claro com todos, né? Ou em conversas reservadas, ou com todos eles, mas uma pré-reunião ali, de que nós estamos ali visitando a área, né, e criando um ambiente propício para mediação. Né? Se trata, na realidade, de uma pré-mediação mesmo. Isso. E os resultados, acho que todos sabem, sim, têm sido excelentes, né? É uma conversa, lógico, franca, nós estabelecemos algum tipo de protocolo para evitar algum constrangimento, alguma situação de melindre, né? Que é inevitável, acontece, né? Faz parte. Faz parte, né? Mas nessa conversa que nós fazemos antes da realização da visita, se trata especificamente disso que você está falando, que é da pré-mediação. Né? Exatamente. E nós, voltando à questão criminal, nós instituímos esse grupo de trabalho, né? E me parece que eles estão evoluindo para alcançar essa mesma conclusão que você chegou aqui agora, porque nós temos que ter uma estrutura adequada, né, para absorver essa nova demanda, porque é uma coisa nova para nós também, né? Para absorver essa nova demanda e poder compreender, né, poder compreender as expectativas e os anseios daqueles que estão envolvidos, né? Aí, repito, assim, o autor do fato e a vítima, né? Nada como se fosse, não piora, né? Nada pode piorar, né? Essa moça que nos procurou, ou que procurou lá, queria conhecer lá o autor do fato, que já estava condenado e preso e tal, ela disse que não conseguia dormir, né? Por conta do que aconteceu, ela não compreendia o que aconteceu, e depois que ela começou a procurar o sistema de justiça, começou a ver as pessoas, ela se sentiu talvez mais confortada, mais acolhida, e ela falou assim, pelo menos eu consegui voltar a dormir, né? Como você falou. Então, olha, que legal. Não resolveu, não teve contato com o autor do crime, mas ela, em algum aspecto da vida dela, a coisa melhorou. Melhorou, que bom. Né? Que bom. Eu acho que esse caminho, Fernando, é bem interessante, porque deixar um canal aberto também quando a gente faz a pré-mediação, porque algumas vezes a dúvida não aparece na hora, mas a dúvida pode aparecer depois. Tem que ter um canal para que a pessoa possa procurar, ligar. Se permanecer alguma dúvida, pode ligar para esse número e que você vai ser esclarecido. É sempre deixar um canal aberto, porque algumas vezes pode acontecer, fazer a pré-mediação, a pessoa, já aconteceu comigo isso, né? Então faz a pré-mediação ou pré-círculo, e aí tá tudo certo, a pessoa aceitou, daí ela quer falar com o sistema e ela não consegue falar com o sistema. E aí ela cancela, porque ficou alguma dúvida que ela não conseguiu responder, e aí ela desiste. Então, nesse caso, por exemplo, se ela tivesse ainda a oportunidade de falar com alguém do sistema, ou um canal aberto, talvez ela pudesse ter esclarecido mais alguma coisa que lhe daria segurança para participar. Ou então,
ela se convenceria de que não era o caso e tal. Mas o importante é deixar aberto esse canal de comunicação. Nos casos graves, o que a gente tem visto também, Fernando, que algumas vezes até a informação para a vítima sobre o que aconteceu, de vez em quando a justiça restaurativa não precisa nem fazer qualquer tipo de aproximação, mas dá a informação que é necessária, né? Então, passar algumas informações que são necessárias, né? O exemplo lá que eu cito sempre é aquele do conhecido meu, inclusive, que teve a casa roubada, bateu o revólver na cabeça do pai dele, machucou o pai, não sei o que, tá lá. E aí ele foi para lá uma vez, fez o reconhecimento na delegacia, 2 vezes, foi reconhecimento na delegacia. A pessoa foi pro fórum, aí audiência de interrogatório, 1 vez, reconhecimento no fórum. Aí chamou ele a 2ª vez no fórum. Aí ele me liga, Beto, eu não vou. Isso aí tá. A gente já vai vender as casas, a gente não quer mais saber disso, eu não quero mais, né? Daí, na época, era uma juíza, inclusive, conhecida minha região, estava numa vara criminal que estava atendendo o caso, então eu falei com ela, falei, posso te pedir um favor? Pôr esses meus amigos na sala espelho e você fazer as perguntas ele vai ser interrogado mesmo, né, no momento do interrogatório, você pode fazer algumas perguntas? Pode. Daí fez lá as perguntas para ele, por que você quer matar eles, por exemplo? Daí o cidadão começou a responder, né, não, mas como assim? Não, eu entrei numa casa, mas eu queria comprar droga, e eu peguei a minha chave de fenda, abriu a primeira porta. Você sabe onde é que as pessoas... Não tenho nem ideia. Não... E aí, eles estão morando lá hoje, Fernando. Até hoje eles continuam lá. Eles tinham várias casas no bairro, continuam com as casas no bairro, não venderam nada, continuaram com a vida. O luto de enfrentar aquela situação que foi traumática para eles, machucou o pai, empurrou a mãe, já passou, né? Porque eles imaginavam que, por eles terem feito o reconhecimento, o cidadão iria voltar lá, ia matar ele. O cidadão era um usuário de droga, confesso, que diz que realmente entrava nas casas para furtar, para roubar, para comprar droga. E, naquele dia, a porta que abriu mais fácil foi a porta desse centro. Bom, essa informação para a vítima foi suficiente para eles continuarem a vida dele. Estão dormindo, e morando lá no mesmo local. Então, veja que, quando você fala em justiça restaurativa, a gente pode dividir em níveis, né, como diz o Howard Zerr, de restauratividade. E um dos níveis é o informacional mesmo. É o nível mais básico. É só a informação que a vítima precisa. E já faz toda a diferença para a vida dela, já pode modificar muitas coisas. Então, é bastante coisa, né? Um leque de possibilidades aí que a gente tem para poder atuar na área criminal. Beto, vamos caminhando para o final, já 1 hora que nós estamos aqui. Opa, faz 1 hora já que estamos conversando aqui, né? Acho que eu poderia conversar mais 2, 3 horas com você, porque é extremamente agradável, Beto. E igualmente, Fernando. Instrutivo, igualmente. assim, conversar com você, trocar ideia, trocar experiências sobre esse assunto que você tanto domina, né? Eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, Beto, de poder conversar com a gente e, enfim, de participar do projeto da Segunda Vista de forma bastante ativa, né, Beto? Você é da Comissão de Justiça Restaurativa aqui da Segunda Vice, né? Você tem todo o meu apoio, eu sei que eu tenho todo o seu apoio também, né? E justiça seja feita, né? A presidência, na pessoa do CAP, ele vem nos auxiliando, vem também prestando todo o apoio necessário para o desenvolvimento desse programa, né? Na verdade, toda a cúpula, né? O próprio desembargador Hamilton, a Jurici, né? O Massaro, acho que estão todos eles assim envolvidos e apostando nesse projeto que já não é um projeto mais da Segunda Vista, transcendeu aqui a Segunda Vista, é um projeto do Tribunal de Justiça. Beto, eu vou convidar você para fazer as tuas considerações finais aí, se despedir se necessário, para a gente poder encerrar nosso bate-papo. Tá bom. Bom, só retribuir, Fernando, tudo aquilo que você disse, né? Nossa amizade não é de hoje, é de muito tempo. Eu estou integralmente à tua disposição para auxiliar no que for necessário aí nos projetos. Tenho visto que os projetos são de coração, né? Todos eles vêm para valorizar aquilo que precisa ser valorizado, que é aquilo que a gente sempre esperava do Tribunal de Justiça quando a gente era juiz, né? Então, eu quando vejo lá algumas medidas que você toma, e eu
tenho a liberdade de cumprimentar você. Olha, que você escreveu isso é isso mesmo que os juízes querem escutar. Então, a justiça restaurativa está sendo valorizada, a mediação está sendo valorizada, os projetos em geral, né, dos juízes estão sendo valorizados. Claro que a gente tem limites, né, orçamentários, né, não consegue fazer tudo, mas na medida do possível eu tenho certeza que o CAPEN quer fazer também acontecer, a cúpula em geral quer fazer por isso, os teus projetos aí no comando da segunda vice-presidente, com você no comando, tenho certeza que nós vamos continuar fazendo uma excelente gestão como a gente já tem feito. Aos nossos ouvintes, um abraço bem forte, né, bem firme aí para vocês, estou sempre à disposição, junto com o Fernando aqui, para poder ajudar naquilo que for necessário. E a sua equipe aí, né, Priscila, Alberto, a Larissa, né, todo mundo que sempre muito gentil, acolhe e faz com que as coisas aconteçam. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Beto, eu vi aqui entre nossos ouvintes está a Catarina, que é a nossa colega lá da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Legal. Uhum. Ela que é responsável pelo projeto da Arautel. Né? Ela Opa, que fazendo... legal. Tudo bem, Catarina? Seja bem-vinda. Ela fez o projeto, eu vi agora que ela está entre as ouvintes aqui, né? Eu queria já dar um abraço nela e cumprimentar pelo trabalho que ela vem desenvolvendo ali, que eu tenho a esperança que vai ser extremamente exitoso. Então, gente, eu gostaria, Beto, muito obrigado, Beto, mais uma vez por essa conversa que nós tivemos, né? Eu também fico à disposição, e os nossos ouvintes, assim, eu vou repetir o que eu disse lá com a Jurema, né? Está dentro do nosso horizonte aqui, dar a prioridade necessária para a justiça restaurativa, né? Tem um ano e pouco ainda de gestão, e a nossa prioridade vai ser a reestruturação dos Sejuscs, com ênfase na JR, né? Então, Beto, obrigado aos nossos aí, o pessoal que está nos ouvindo. A segunda vice fica à disposição, e eu pessoalmente também, quando quiserem vir participar, conversar, né? Como eu disse última vez, né? O café é ruim, mas vai ser recebido aqui, o pessoal que vem vai ser recebido com um abraço e com afeto. Tá bom, Beto? Obrigado, viu, Beto? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.